Então vamos preparar os nossos pensamentos agora, nosso coração, nos tranquilizar nesse final de tarde, com muita tranquilidade, aproveitando esse momento especial que a gente tem a chance de parar para refletir, parar para alguns momentos de silêncio, para olhar para dentro de nós e para compartilhar conhecimento dos ensinamentos do Mestre Jesus aqui em conjunto. Então vamos, com muito carinho, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre, numa imagem sempre alegre, confiante e de energia. Que agora, nesse momento, Ele esteja conosco em todos os nossos lares, nos abençoando, nos amparando, nos abraçando. Que essa energia que aqui recebemos possa nos fortalecer nesse momento de reflexão, de estudo, que esse aprendizado possa nos auxiliar sempre no nosso caminhar. Obrigado, Mestre Jesus, por permitir que aqui estejamos hoje juntos em seu nome, para aprender um pouco mais, para que esses ensinamentos fortaleçam os nossos passos no dia a dia. E com muito carinho, com muito amor, vamos por iniciado o nosso Evangelho online nesse momento. Que assim seja. Um abraço fraterno a todos e aos irmãos de Bauru que estão nos acompanhando e aqueles que vão nos acompanhar posteriormente. Queria dizer da nossa alegria de estarmos aqui juntos para o estudo do Evangelho, o que é muito importante para a nossa alma, porque Jesus é o nosso modelo e guia. A nossa moral espírita é a moral de Jesus. E é importante que nós entendamos a mensagem do Cristo para nos pautarmos na nossa vida, nas nossas condutas. Hoje nós vamos fazer um estudo, conforme já programado, divulgado, do livro Vinha de Luz, na lição 86, Saibamos Confiar. Eu, particularmente, sou muito fã de Emmanuel, e considero Emmanuel o mais profundo estudioso do Novo Testamento, com diversas obras, analisando versículos, analisando textos, passagens pequenas, palavras do Novo Testamento, para que nós possamos realmente refletir sobre a mensagem do Cristo na nossa vida. Nessa coleção chamada Fonte Viva, nós temos aí, pela FEB, 5 obras. Caminho, Verdade e Vida, que é a primeira, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, e também Palavras da Vida Eterna. Então, nessas obras, Emmanuel faz um esmiuçar de vários versículos e que servem profundamente às nossas reflexões. Então, nós realmente recomendamos a todos que estudem. Né? Temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec nos apresenta a moral do Cristo, com informações, ensinamentos, interpretações que são relevantes, são importantes ao nosso crescimento espiritual. Mas é sempre bom nós ampliarmos o nosso conhecimento. Quanto mais nós entendemos o Cristo, quanto mais nós aprofundarmos, melhor para nós no nosso crescimento espiritual. E esta passagem de hoje, Saibamos Confiar, está anotada por Mateus. Mateus foi o primeiro discípulo a anotar os ensinamentos, os ditos do Cristo. Mateus era um publicano, era um homem letrado, tinha posses, e quando foi chamado para o Cristo, o acompanhou, e ele foi anotando realmente aquilo que Jesus falava. Nós vamos encontrar em Paulo e Estevão informações muito importantes, precisas sobre isso. Os discípulos começaram a estudar os ensinamentos de Jesus pelas anotações de Mateus. O Estevão, primeiro mártir,
do cristianismo estudou em Mateus. O próprio Paulo também recebeu das mãos de Ananias os ensinos de Mateus, porque eles eram copiados. Então, Mateus traz para nós as primeiras anotações. E o versículo de hoje, e eu vou fazer aqui a apresentação de um slide, para que todos possam acompanhar o que Emmanuel anota. Muito bem, temos aí na tela, né, os nossos slides, e o versículo é esse aqui: não andeis, pois, inquietos, que é o versículo 31 do capítulo 6 do Mateus, né, do Evangelho de Mateus. E é interessante que esse versículo está incluído no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele foi descrito por Mateus em 5 capítulos. É o capítulo 5, onde nós vamos encontrar as bem-aventuranças, depois o 6 e termina no 7, quando Jesus desce do monte. E nesse tópico, nesses versículos próximos do versículo 31, Jesus está falando muito, particularmente, sobre a confiança em Deus. Por isso que o título desse estudo de Emmanuel é Saibamos Confiar. Então, a virtude que resume o estudo de hoje é exatamente a confiança. E a confiança é fundamental, é uma virtude fundamental, é a fé que todos nós precisamos ter na vida. A fé em Deus, a fé em nós próprios e a fé no próximo. Nós não conseguimos viver sem a manifestação da fé, sem a confiança em nós mesmos, no próximo e em Deus, que não deixa de ser uma manifestação do mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, na medida da nossa evolução espiritual, nós vamos aprendendo a desenvolver a fé, a confiança na nossa intimidade, sem a qual, né, sem a fé, sem a confiança, nós não conseguimos crescer, viver e nos aproximarmos de Deus. A fé, a confiança é necessária para nós vencermos todas as dificuldades, todos os problemas que nós enfrentamos aqui na Terra, que são absolutamente naturais, próprios para a nossa evolução espiritual. Afinal de contas, estamos aqui para isso, né? A reencarnação serve ao aprimoramento da alma. Então, nós precisamos estudar muito sobre isso, especialmente nos tempos atuais. Nós estamos vivendo tempos bastante difíceis de insegurança social, insegurança pessoal. A ansiedade é uma angústia, uma aflição que está atormentando a nossa humanidade. O Brasil mesmo é campeão de ansiedade, está lá no top dos países com mais ansiosos. Nós temos no mundo quase 300 milhões de ansiosos. Imaginemos o que é isso. E a ansiedade, que é uma angústia, uma preocupação, uma insegurança, um medo mesmo sobre o que está por vir à frente, né, atormenta a nossa alma. E nós tomamos remédios, nós vamos a psicólogos, vamos a psiquiatras, e também buscamos na religião o apoio necessário, o esclarecimento necessário, o suporte para que nós possamos, né, sair dessa angústia, dessa aflição. Nós temos aí notícias de violência, notícias de guerra,
notícias de dificuldades financeiras, de revés da natureza, né? Passamos aí muito calor, passamos chuva, com enchentes, mortes. Então, a humanidade de hoje está muito preocupada, muito ansiosa com aquilo que pode vir pela frente. Se vai ter dinheiro, se vai ter emprego, se vai ter família. E a religião deve ser um amparo para as pessoas. E o Espiritismo tem muitos argumentos, muitos ensinamentos que nos ajudam a guardar serenidade, calma, paz mesmo, diante do enfrentamento, seja qual for a nossa aflição. Jesus disse, no mundo vós tereis aflições, e como que nós estamos tendo aflições atualmente. Mas Jesus nos deu uma palavra de conforto, tende bom ânimo, se animem, porque eu venci o mundo. Então Jesus mostrou a todos nós a imortalidade, a vida futura, e nós realmente temos que ter essa certeza. A vida na Terra é passageira. Tudo vai melhorar para nós, se nós nos esforçarmos para isso e tivermos confiança, ainda que as dificuldades materiais sejam grandes, mas com a fé em Deus, nós somos capazes de guardar serenidade, guardar tranquilidade e não nos afligirmos, não nos atormentarmos diante das lutas. Então, vamos ver aí o que Emmanuel nos traz sobre esse versículo, lembrando que, como Jesus é o mestre, os seus ensinamentos permitem uma amplitude muito grande de entendimento, não só no sentido religioso, teológico, mas espiritual, pedagógico mesmo, afinal de contas ele é o mestre, né? Pedagógico mesmo, psicológico. Então, Emmanuel faz uma análise que nos permite entender de maneira bastante ampla os ensinamentos do Cristo. Não andeis, pois, inquietos, disse Jesus, né? Então, o Emmanuel está dizendo, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Então, quando nós estamos diante dos problemas pessoais, familiares, sociais, como deve ser a nossa postura, a nossa reação? Então, Emmanuel já está dizendo, não devemos ser indiferentes e nem irresponsáveis. Indiferentes, deixando para lá, deixando acontecer, entregando para Deus a solução, entregando para o país, a política, o governo, para as instituições resolverem os problemas. Não, nós temos a nossa responsabilidade, né? Temos que agir com sabedoria, com seriedade, com uma participação ativa, para ajudarmos também na solução dos nossos problemas e na disseminação do bem entre nós. Quando nós lemos em O Livro dos Espíritos sobre o objetivo da reencarnação, ou da encarnação, os Espíritos vão dizer a Kardec que é, primeiro, proporcionar ao Espírito a sua evolução. Estamos aqui para crescer em Espírito. Mas, em segundo lugar, nós estamos aqui para dar a nossa contribuição para o progresso da humanidade. Então, nós temos também um compromisso coletivo, uma responsabilidade de fazer a nossa parte. Não podemos fugir, dizer que é problema do governo para resolver todas as questões, porque o necessitado que está com fome ao nosso lado não pode esperar o governo vir resolver o problema. É preciso que nós, que estamos ali, que somos o mais próximo, tentar minimizar a fome daquele nosso irmão, e isso serve para todas as questões da vida, inclusive as questões morais, né, para ouvir, para confortar, para ensinar, para consolar as pessoas, que são atividades muito próprias de um centro espírita.
como uma entidade coletiva. Nós temos a nossa responsabilidade pessoal, particular, mas o Centro Espírita, como coletivo, também tem o seu papel. E sabemos que muitos fazem isso, né? O Vicente de Paulo, o centro que nós participamos aqui, trabalham efetivamente consolando e confortando as pessoas, não só com os ensinamentos espíritas, mas com seus departamentos assistenciais. Então, continua dizendo Emmanuel, o mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. O mestre, no seu conjunto da obra, dos seus ensinamentos, sempre nos orientou, sempre nos ensinou a ter uma ação, uma atitude positiva, sermos proativos, né? Praticarmos o bem, fazermos a caridade. Então, certamente, como diz Emmanuel, nunca recomendaria a nossa despreocupação. Quando nós pegamos lá os versículos próximos desse que nós estamos estudando, né, Jesus falando que nós não devemos nos preocupar com o futuro, o que vem pela frente, né, que Deus provê, se ele ampara até os passarinhos, porque deixaria de nos amparar, né, é um sentido alegórico para dizer que Jesus, ou que Deus nos ampara, melhor dizendo. Deus é providência, Ele está cuidando de nós, mas Ele não vem tirar de nós a nossa obrigação. Então, os ensinamentos de Jesus têm que ser entendidos no sentido espiritual e no conjunto dos seus ensinamentos, né? Porque Ele ensinou a bater que nós teríamos atendido, buscai e achareis. Quer dizer, é uma ação, é uma atitude positiva. Então, o trabalho nosso no bem é indispensável. O que Jesus está querendo dizer, e o Emmanuel continua dizendo, é que Jesus pede o combate ao pessimismo crônico. Ou seja, não vai dar certo, é difícil, não vou conseguir, Deus não gosta de mim, Deus não nos socorre, Deus não nos ampara, né? Todo mundo está contra nós, eu não sou capaz de fazer as coisas, eu não mereço, eu não tenho valor, eu não tenho potencial. É justamente contra isso que Jesus ensina. Nós temos que ter um pensamento otimista, realista. Nós sabemos das aflições, sabemos dos problemas que nós temos que passar, mas nós confiamos em Deus que nós vamos ter força suficiente e que Deus vai nos garantir os recursos necessários para nós enfrentarmos os problemas com força, com coragem, se assim nós nos esforçarmos um pouco. Jesus fala que o seu reino, né, o seu ensinamento é suave, né, que é leve. Então, o amparo de Jesus para conosco é muito suave. O fardo é leve, quer dizer, se nós tivermos fé, nós vamos ter as forças suficientes para suportarmos o nosso fardo, as nossas cruzes, vamos dizer assim, né? Aquilo que nós temos que enfrentar na Terra. Então, sejamos otimistas, sejamos esperançosos, sabendo que Deus nos reserva as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? São palavras de Jesus e nós precisamos confiar nisso. Continua Emmanuel dizendo, claro que nos achamos a pleno trabalho
na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Todos nós devemos trabalhar, estamos aqui para isso, devemos ser operosos, lavradores da nossa vida, lavradores do bem aqui na Terra. Somos convidados, convocados a fazer o bem. A lei natural, disse Kardec em O Livro dos Espíritos, repetindo os Espíritos, que a lei natural é o bem, é o amor, e é isso que nós temos que ter o esforço para fazer. Mas se eu não tiver fé em Deus, se eu não acreditar, se eu não tiver a certeza de que o amor sempre prepondera ante o mal, ante a violência, nós vamos desanimar, achando que não vale a pena nós prosseguirmos. Emmanuel continua: ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. É próprio do nosso mundo. Somos um mundo de expiações e provas. É um mundo inferior. Na classificação de Kardec, no item 100, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas muitas moradas, nós temos lá, né, de 5 categorias, no nosso planeta é o segundo. Expiações e provas. É o mundo inferior de espíritos inferiores. Nós não somos bons ainda, estamos nos esforçando para a bondade. Então é preciso saber que aqui neste mundo, nessa lavoura de Jesus, nós ainda vamos nos deparar com uma terra agreste, né? Como diz aqui, pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Tem oásis, tem terra fértil? Tem, e muito. Mas nós não podemos desconsiderar que nós vamos ter dificuldades na lavoura, seja pelo terreno ou seja pela intempérie. Hoje nós estamos vendo aí um tempo de seca em vários lugares, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a seca está destruindo lavouras, dificultando a colheita. Na nossa vida é assim também. Nós temos intempéries que secam o nosso coração, o nosso ânimo, a nossa boa vontade, a nossa coragem. E nós precisamos confiar no Senhor da terra, na terra, né? O Senhor da nossa lavoura, que Ele está aí nos ajudando a enfrentar. E que se está difícil, vamos perseverar. Vamos trabalhar mais a terra. Vamos ter paciência, vamos ter perseverança. Eu admiro muito os lavradores, porque vem aí a seca, matam uma parte da lavoura, dos frutos, mas ele fala, ano que vem a gente planta de novo. Vem a água, a chuva, destrói, e ele fala, não, o ano que vem, a próxima lavoura nós vamos colher. O lavrador é um homem de fé. Graças a ele nós temos alimentos. E graças a Jesus nós temos o alimento da alma. Então nós precisamos trabalhar a nossa intimidade, a confiança e a fé, porque do contrário, nós não vamos produzir bons frutos. Então, diz Emmanuel, urge, é urgente, é necessário, é para agora, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, é um tempo de seca, é um tempo de calor na nossa vida, que nos fadiga. Vamos confiar que vem lá uma chuva. A gente olha para o céu, está aquele calor, aí vai acumulando as nuvens e de repente chove. Na nossa vida também é assim. Calor, seca, e de repente vem a chuva para amenizar as nossas aflições, um tempinho mais fresco, né? Então é preciso renovar as atitudes. E para renovar as nossas atitudes, nós precisamos estar constantemente estudando. Vamos lá para o centro,
vamos ouvir palestras, vamos ler os livros. É assim que nós fortalecemos, é assim que nós criamos hábitos mentais, repetindo para nós mesmos, como espécies de mantras, confiança em Deus, vai dar certo, Deus provê, porque na medida que eu adquiro esse hábito mental de pensar positivamente, eu encontro forças interiores, a nossa mente começa a produzir hormônios salutares de bem-estar, as dopaminas, as endorfinas, que nos fortalecem, que nos alegram, nos animam, para que a gente não desista e prossiga, renovando o nosso dia a dia. A gente vai procurar outras coisas que nos ajudem. Então, está difícil hoje, vai para o centro. As coisas não vão como nós esperamos no nosso trabalho, vamos para o centro. Centro aqui é o nosso exemplo particular da nossa fé, mas vai para a igreja, vai para o templo, vai fazer alguma coisa boa, nobre, elevada. No nosso mundo, diz o Emmanuel, há derrotistas intransigentes. Sabe aquela história que nós conhecemos, né? Tem lá uma tela branca e as pessoas olham o pontinho preto que está lá. Então, nós temos que olhar a terra, né, a tela branca, e não dar tanta importância às pequenas coisas difíceis da nossa vida. Na maior parte das vezes, não são os grandes problemas que nos atormentam, mas são os pequenos, que vão se acumulando, porque a gente fica na indiferença, fica na acomodação, empurra com a barriga, não quer resolver. Então, nós não podemos ser pessimistas. Você pega um copo d'água, pela metade, o copo está cheio, o copo tá meio cheio, o copo está meio vazio. O derrotista fala, eu não tenho tanta água. E o otimista vai dizer, ainda bem que eu tenho meio copo d'água. Vai bebendo aos pouquinhos. Então, eu sou um pessimista ou sou um otimista? Problemas existem? Existem. Esses derrotistas, diz o Emmanuel, sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam a baixeza nas criaturas mais dignas. Por quê? Porque vê tudo mal. Até mesmo dentro deles próprios. Tudo é escuro, tudo é sombrio, tudo é nuvem. Mas o sol está lá. Então eu preciso deixar sair de dentro de mim a minha visão ruim da vida. Vamos desligar um pouco a televisão, desligar um pouco o noticiário tenebroso. Vamos pegar mais livros bons, ver filmes mais elevados, mais de humor. A internet hoje, a televisão que chega a todos os lares, costuma difundir muito mal. Mas o mal não é a maioria na Terra. É que o bom, o bem, ele não tem divulgação. Mas olhemos ao nosso redor. Quantas pessoas tem boas por aí? Eu costumo fazer uma caminhada algumas vezes por semana, e é tão interessante que nós passamos por pessoas desconhecidas e elas nos dizem bom dia. E quando eu digo bom dia, elas também devolvem um bom dia. Então, existe coisa boa na vida. Há pessoas boas que estão por aí. Olhemos ao nosso redor, façamos uma contagem de quantas pessoas você acha que são pessoas interessadas no bem, que estão querendo fazer o melhor. Então, confiemos nisso. Marcham atormentados por desconfianças atrozes, e por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Então, nada vai dar certo. Tudo é difícil. Ninguém vai ajudar.
Eu não consigo. Temos que ter um pensamento positivo. O time que entra em campo achando que não vai ganhar, já entrou perdendo. Então, especialmente na obra espírita, nós temos que ser confiantes. Porque se o nosso propósito é para o bem, vai dar certo. Agora, não podemos ter a vaidade de querer fazer muito, né? Grandes instituições, ajudar milhares de pessoas. Jesus não nos pede isso. Ele pede que façamos aquilo que está ao nosso alcance. Porque se eu puder ajudar uma pessoa, eu já terei feito muita coisa. É o que eu posso. Se eu não posso ir vários dias no centro espírita, vou uma vez. É o que eu posso? Ótimo. No meu trabalho, façamos a melhor parte de nós e confiemos mais nas pessoas. As pessoas que desconfiam dos outros, que só vê maldade, que só vê coisa ruim, é porque interiormente ainda estão vibrando numa faixa inferior. São espíritos mais infantis, presos aos instintos inferiores. Então, nós espíritas, que somos cristãos, né, todo espírita é cristão, temos que desenvolver essa confiança em dias melhores. O passado já passou, o futuro será aquilo que nós fizermos hoje. O agora é muito importante. Essas criaturas pessimistas, aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte, e se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. E é muito interessante que as pessoas infelizes, as pessoas pessimistas, espalham infelicidade e pessimismo. São vírus, bactérias que contaminam. Porque as pessoas outras que têm a alma mais frágeis acabam sendo também contaminadas. Então, o triste, o pessimista, o infeliz espalha tristeza, infelicidade, angústia por onde passa. E nós temos que interromper essa disseminação dos vírus emocionais e sentimentais para permitir que somente as coisas positivas contaminem para o bem as pessoas. Porque o bem também contamina, né? O bem também se propaga, o bem também se dissemina. Uma pessoa com fé, com confiança, ela atrai para si multidão de pessoas desanimadas, angustiadas. Eu gosto muito de ver aqueles filmes de guerra, né, que tem lá um povo lutando contra o outro povo, como era antigamente, né, ou como é ainda hoje, mas em que o líder vai lá na frente, estimula, fala dos propósitos de defender o país, defender os valores, e todo mundo se anima e vai matar o outro, né? Vai para a guerra. Mas nós devemos ser assim também. Devemos ser lideranças do bem, ativas, desejando que todos sigam também atrás de Jesus, né? Levando a mensagem amorosa, otimista, para o bem. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve milênios. Então Jesus, que é o Espírito puro,
governador do planeta, veio à Terra, se tornou servo. Aquela passagem da última ceia com Pedro é extraordinária, é um exemplo para todos nós. O lava-pés, né? Jesus lavando os pés de Pedro. E o Pedro querendo recusar. Mas se eu não lavar os teus pés, você não poderá estar comigo. Não poderá estar nos reinos dos céus. Então, Senhor, me lave todo. Então, Jesus mostrou que o maior no reino dos céus é aquele que se fizer menor. É o servo de todos. E o nosso papel como espíritas, como cristãos, é realmente o do serviço no bem. Ajudarmos conforme as nossas possibilidades, para que as pessoas se sintam melhores, mais tranquilas, mais serenas, mais confiantes, e superem os seus problemas. A mensagem nossa é a mensagem, ou deve ser a mensagem do Cristo, animando os corações a prosseguirem. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? É interessante que lá no livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar uma palavra de Abigail para Paulo, que estava lá desanimado porque tinha sido expulso de casa pelo pai. E o que Abigail disse para o Paulo? Paulo, você está desanimado e as lutas nem começaram ainda? Depois disso, depois de muitas palavras amorosas e esclarecedoras de Abigail e de Estevão, Paulo se encheu de fé, de confiança, de coragem e prosseguiu levando a mensagem dele a todos os rincões daquela região, aos gentios, aos judeus, né? Graças a Paulo, nós temos hoje o cristianismo aí presente na vida da humanidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? Confiança. Eu sei que é difícil, as lutas são duras, nós sofremos, nós ficamos enfraquecidos, mas permaneçamos juntos. Por isso que o centro espírita é importante. Nós estamos juntos. Eu estou para baixo hoje, vem alguém e me estimula. O outro está mal e eu estou bem, vou lá e amparo e ajudo. Então estejamos juntos. Disse Jesus, né, que nós devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então devemos fazer isso. Nos amparemos uns aos outros, nos demos as mãos e sigamos confiantes, porque certamente seremos vencedores aqui ou no mundo espiritual. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz a todos. Nós vamos então passando ao momento das vibrações, lembrando que as vibrações são as nossas doações de pensamentos, de sentimentos, em favor do nosso equilíbrio e também do mundo, daqueles que amamos. Essa oportunidade que o Donizete estava dizendo, de nós nos livrarmos do pessimismo e de nós atrairmos para nós o auxílio dos bons espíritos, boas companhias, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que temos nesse momento de doar um pouco mais de nós. Se quiserem, podem fechar os olhos, da maneira como for mais confortável. E nós vamos, então, abrindo o nosso coração e a nossa mente. E vamos, então, vibrando pelo bem universal, por todo o nosso planeta, envolvendo a todos os povos, aos seus governantes, seus líderes, para que eles tenham discernimento, para que eles estejam
sempre ligados ao bem, para serem inspirados e fazerem o melhor, fazerem aquilo que foi combinado. Vamos vibrando pelos doentes, por aqueles que cuidam deles. Vamos vibrando no nosso planeta, por todos aqueles e aqueles locais assolados pelas tragédias da natureza e também assolados ainda pelos conflitos, pelas guerras. Que cada um aproveite do melhor modo essas provas tão difíceis e que chegue a cada um o socorro material e o socorro espiritual. Vamos vibrando também pelo Brasil, o país que nos acolhe na presente encarnação. Vamos vibrando por todo o nosso país, por toda a população e também pelos nossos governantes e líderes. Que igualmente eles estejam sintonizados com o bem e façam o melhor, aquilo que combinaram e prometeram. Vamos vibrando para cada um de nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, para que consigamos aproveitar o melhor possível esta oportunidade que Deus nos dá, que é de reencarnar para prosseguir na busca da nossa evolução. Vamos vibrando também pelo nosso trabalho, por tê-lo, vamos vibrando pelos companheiros, subordinados, superiores. Vamos vibrando para que em mais esta semana possamos ser produtivos, colaborar, distribuir o nosso sorriso, o nosso auxílio, fazermos o melhor. Vamos vibrando por todos aqueles que estão necessitados, os que conhecemos, podemos pensar neles e vibrar para que eles sejam fortes, para que eles tenham o amparo espiritual que precisam e para que eles vençam mais essa prova. Vamos vibrando por todos que estão ligados neste Evangelho online, por todos os lares e vibrando para que nossa semana seja de progresso, seja de paz e, como Donizete falou, nós sejamos esses mensageiros dos ensinamentos do Mestre, que façamos o bem, que nós levemos a paz e o otimismo e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.
Agora, meus amigos, uma boa noite a todos. Nós vamos então passando ao momento das vibrações, lembrando que as vibrações são as nossas doações de pensamentos, de sentimentos, em favor do nosso equilíbrio e também